A fiscalização realizada pela Receita Federal se intensifica. O advogado tributarista Leonardo Amaral explica o foco dessa fiscalização e da operação, além de dar algumas dicas de como o produtor pode proceder. Hoje nós vamos fazer um bate-papo com Leonardo Amaral. Leonardo, boa tarde. Fabíola, boa tarde a todos os que nos assistem e mais uma vez uma honra estar aqui no seu programa. Bom, lembrando que o Leonardo ele é especialista em tributação do agro e nós vamos falar um pouco sobre umas fiscalizações, umas operações que estão acontecendo. Que operação é essa? Então, Fabíola, essa operação é realizada pela Receita Federal e ela tem o objetivo de oportunizar o produtor rural, pessoa física, a fazer a sua autorregularização com relação ao imposto de renda. Então, assim, a princípio, a Receita Federal ela não quer multar o produtor rural que cometeu algum equívoco ou deixou de cumprir com as suas obrigações referentes ao imposto de renda. Então, ela quer o quê? Falar, produtor, você errou aqui e eu estou te dando uma oportunidade para que você corrija. Então, a ideia da Receita Federal é essa. E o que causou muito espanto, Fabíola, é que o produtor rural, o setor da atividade rural, ele nem sempre foi o alvo de fiscalização. Pelo contrário, né, a Receita Federal queria deixar de lado, prevalecer a informalidade fiscal, não era muito fiscalizado. Então, nos últimos anos, a Receita mostrou a sua intenção de forma diferente. De quê? Vamos falar assim, uma sede. Isso, de trazer esse setor ali para o foco, para ser fiscalizado, e também a gente não pode esquecer que é preciso arrecadar. E o setor vem demonstrando aí uma importância, uma organização. Então a ideia é essa. A princípio, não multar, oportunizar a autorregularização do produtor rural. Agora vamos falar, em relação ao imposto de renda, às vezes é realmente equívoco, né? Tem aqueles que agem de má fé, mas tem muito equívoco porque tem complexidade demais na declaração. Muito, Fabíola. Esse comentário seu foi muito importante e mostra a realidade. A Receita Federal brasileira, ela é diferente, ela faz até uma certa sacanagem. Ela diz assim para o contribuinte e o produtor rural, fala, olha, você calcula, você vê quanto que você tem que me pagar, me informa que as declarações, paga e depois eu vou ver se está certo. Então, nessa operação do contribuinte, ele tem que interpretar a legislação tributária. E aqui cometem muitos equívocos, muitos erros. A legislação tributária do setor rural, ela é muito específica. Por isso é muito importante você contar com um contador, com um consultor tributário que seja especializado da área, para que você evite esses equívocos. Então faz todo sentido, nem sempre é má fé. Na maioria das vezes é um erro de interpretação diferente do que os fiscais da Receita pensam. E aí o produtor acaba se colocando aí nessa situação de dificuldade. Bom, gente, houve um momento da minha vida que eu passei 2 anos dentro de escritório de contabilidade. Então eu vou fazer aqui a defesa aos contadores, porque eles ficam ali para resolver problemas maiores e está ali com funcionários. Então, às vezes é o funcionário que foi equivocado, porque o produtor pode, ou o cliente, qualquer área que seja. Ah, porque o meu contador não presta. Não, o contador é bom. O problema é a gente botar outras pessoas para fazer. E ninguém que cresce um pouquinho tem condição de fazer tudo sozinho. Aí onde eu acho que também há necessidade do produtor ter um corpo jurídico para auxiliar. Agora, qual que é o período destas declarações? Então, a Receita Federal ela vai fazer o quê? Ela já identificou quem cometeu alguns equívocos nessas declarações de imposto de renda, produtor pessoa física, e ela vai mandar uma cartinha, um comunicado. Essa cartinha pode chegar via correio ou vai chegar na caixa de correspondência eletrônica, no e-mail, que geralmente é o contador do produtor que fica responsável por abrir e verificar se chegou ou não essa correspondência. Chegando, o produtor vai ter um prazo de 60 dias para regularizar o que a Receita Federal está apontando como errado. Agora, aqui é bom a gente fazer um parênteses, Nem sempre o que a Receita fala que está errado, está errado.
Então o produtor tem que ter calma, receber o comunicado, ele tem que sentar com o seu contador, com o seu consultor tributário, seu advogado de confiança, para fazer uma avaliação. Se realmente a decisão, a conclusão dessa equipe for no sentido de concordar com a afirmação da Receita, é melhor ele fazer o que a Receita está falando. Corrija, pague. Por quê? Porque ele vai evitar uma multa que pode chegar até 225% do valor que a Receita falou que ele não recolheu. Então, veja bem, né, a consequência... Se eu tenho R$100 a pagar, segundo a Receita, e eu não obedecer, e de fato aquilo lá está correto... Eu vou aplicar uma multa de 225%. Ou seja, pode ir para 300. Isso, você vai assim, aumentar muito esse débito. Então é muito importante, em 60 dias, recebeu esse comunicado, faça a avaliação de forma muito criteriosa. Agora, se a opinião dessa equipe for contrária, aí ele vai ter que enfrentar toda uma discussão, vai ter que justificar, precisa ter uma certa formalidade para verificar se uma base bem uma base sólida. sustentável. Isso, a responsabilidade de advogado e contador nesse momento é muito grande, porque ele pode colocar o cliente dele numa situação difícil, né? Então, outra coisa, Leonardo, me preocupa são estas entregas. Eu não recebi, acho que está tudo bem. E depois, não, você foi entregue lá para o vizinho, foi colocar, caiu na caixa de spam, foi para um endereço que ninguém acessa mais e tal. Qual seria uma estratégia para esse produtor de procurar, para ele não deixar também passar a hora? Olha, contador, quando a gente vai contratar um escritório de contabilidade ou um escritório jurídico, é preciso colocar no contrato, bem claro, essa responsabilização do profissional que ele está sendo contratado. Ficar responsável por receber esses comunicados de forma eletrônica. Tá? Por quê? Porque se eventualmente houver uma falha, esses profissionais vão ter a obrigação de indenizar o produtor rural nesse caso. Agora, o que acontece muito, Fabélia, o comunicado por correio, a cartinha, chega, por exemplo, num condomínio, e aí o porteiro do condomínio que recebe e deixa lá. Então, para a legislação, para a justiça, isso não invalida o comunicado. Não, foi entregue. Foi entregue. Então o que o produtor tem que fazer? Cautela, tem que colocar alguém lá da casa dele responsável para verificar todos os dias se está chegando comunicado ou não. Ele não pode, vamos falar assim, renegar isso. Esperar que alguém o avise que chegou. Exatamente. Então, assim, consulte o contador para verificar se tem algum comunicado. Não tem? Pode ser que chegue por meio de correspondência. E consultar, então, quem é o responsável por receber isso na casa dele. Chegando, consulte o contador e consulte o seu advogado para ver se realmente a acusação da Receita procede ou não. E durante quanto tempo a Receita estará fazendo envio, fazendo essa operação? Até quando? Fabélia, essa operação ela tem previsão até o final do ano. Só que é importante deixar muito claro para o produtor que esse comportamento da Receita não vai mudar mais. O produtor precisa entender que a capacidade de fiscalização da Receita é muito grande, muito eficiente. Isso virou rotina agora. Rotina, e ele precisa, então, se adaptar. E adaptar significa o quê? Elevar o seu nível de gestão dessas informações tributárias. Vai ter que ter uma equipe, vai ter que ter mais burocracia e maior gasto. Infelizmente, vai ser um gasto para o produtor, mas isso fará com que ele evite erros e essas multas salgadas que podem chegar até 225%. E dá para a gente ter uma ideia assim, de quais são os principais erros que o produtor costuma ou pode cometer na declaração do imposto de renda? Fabíola, eu desde 2005 atuo com tributação do produtor rural, imposto de renda, e a gente percebe que, primeiro, uma das falhas terríveis, confundir arrendamento com parceria rural. São contratos diferentes e o efeito tributário é diferente, muito diferente. O arrendamento é um aluguel. O dono da terra, ele recebe um valor fixo. E esse valor que ele está recebendo, ele não pode ser considerado como atividade rural, ele vai ser tributado como um aluguel. E aí é 27,5%. Agora, a parceria rural é uma sociedade, ele entra no risco do negócio. O dono da fazenda está correndo risco. Se der uma quebra de safra, ele também está correndo risco.
Essa é a parceria. Essa é a parceria. E aí, no caso, o rendimento que ele está recebendo, o dono da fazenda, vai ser tributado aí em, no máximo, 5,5%. Olha a diferença. Arrendamento, 27,5%. Parceria rural, no máximo, 5,5%. Então, muita gente... Então, assim, no mínimo, vai diminuir 22%. Isso. Então, assim, primeiro, mas pode ser se erro... o contrato estiver corretamente colocado. Porque a gente vê na prática o quê? Uma tentativa de tornar um contrato de arrendamento em parceria rural. Por quê? Porque assim ele está fazendo uma economia tributária, mas de forma ilícita. E a Receita tem capacidade de pegar e detectar isso. E vem cobrando, então, o que ele recolheu errado, com a multa de 225%. Tá, esse é para o dono da fazenda. Isso. Dono da terra. E para o... Quem está ali realmente explorando a atividade rural. Explorando. Faz diferença para ele ser arrendatário ou ser parceiro? Faz toda a diferença. Primeiro porque se ele realmente está pagando um arrendamento, ele tem o dever de informar isso na sua declaração de imposto de renda. Pronto, na hora que cruzou a informação, a Receita já sabe que... Já vai saber. A Receita já vai saber. Isso. Agora o problema maior é assim, há uma combinação quando as pessoas, o proprietário da área quer reduzir de forma ilícita, combina e fala assim, olha, você não vai declarar como arrendamento. E aí o que acontece? A Receita, quando detecta, vai punir tanto o dono da área como quem está ali explorando a atividade rural. Mas é que no caso do parceiro, sendo parceiro mesmo, é o que está explorando, ele paga mais imposto, ele paga menos? Paga menos, ele vai pagar. A parceria rural, ela é aquela onde há uma sociedade entre o proprietário da área e o explorador da área. Mas o explorador, ele também não vai pagar mais caro porque ele é explorador. Não, o que geralmente acontece, e é preciso a gente deixar assim, muito claro, às vezes o proprietário da área ele tem um poder maior de influência, por quê? Porque se ele, o seu arrendatário não quiser, ele tem outras pessoas interessadas, né? Então acaba que o arrendatário se sujeita à vontade do dono da área. Você está entendendo? É aquela, olha, isso aqui é minha área, tudo bem, mas eu quero que você declare da seguinte forma que é mais favorável para mim. Se você não quiser, eu arrumo para outro. Eu posso, desse jeito aí não dá para eu fazer. Ah, então tá bom, você me entrega a área aí que eu tenho outro. Exatamente, e aí acaba se sujeitando. Então, assim, vai punir os dois, tá? Tanto o dono como quem está explorando a atividade rural ali. E aí a segurança no caso, dependendo da negociação, a segurança de quem está explorando, ela fica sensível. Ela exatamente. É o preço que se paga. Isso, é o preço que se paga. E agora, em relação à eliminação de juros e multas, é em cima daquilo que nós falamos? Isso, é muito importante. Aquele risco de, se não fizer dentro do prazo da notificação... A Receita manda o comunicado e diz assim, olha, você aqui deduziu uma despesa como se fosse de atividade rural, que nós entendemos que não seja. Comprou um veículo, uma Hilux, cabine dupla, e ele pode fazer o quê? Quando o produtor rural adquire aquele veículo, é para ir para a fazenda, para usar, para explorar a atividade. Então a lei garante ele o quê? Deduzir das vendas de soja, de milho, por exemplo, ele vai abater aquele valor da compra. É um investimento. Então ele vai pagar, no final das contas, um imposto de renda menor. Tá? Só que essas deduções, o que acontece? Tem que estar vinculado à atividade rural. Pois é, porque nós já vimos também situações práticas que aí a família inteira compra o veículo lá no nome do produtor. Isso. E de repente dá um problema financeiro para o produtor, seja lá por quaisquer razão, seja de clima. Eu já sei de casos aí até que avalizou um que não pagou a conta e ficou a família inteira com os veículos. A família pagou tudo, sabe? Mas estava tudo bloqueado. Tudo bloqueado. Isso é um efeito colateral. Agora, vamos lá. Se eu compro um carro esportivo e coloco lá, eu tenho um filho, eu sou produtor e tenho um filho, e vou e compro um carro esportivo para ele e falo para o meu contador, falo, olha, deduz aí, abate, fala que foi um gasto com a atividade rural. Antigamente a Receita não conseguia identificar isso. Hoje ela consegue. Então isso não pode ser feito. Então quando chegar o comunicado falando, olha, você deduziu o gasto com o carro e a gente entende que não pode. O
que ele vai ter que fazer? Avaliar junto ao contador e ao advogado para ver se realmente procede. Por exemplo, comprei uma Hilux. Se a Receita entende que Hilux também pode ser utilizado na fazenda e ela acha que não pode ser deduzido, eu discordo. Vou falar para o produtor, falar, não, a Receita aqui não tem razão não, vamos enfrentar. Aí a gente vai começar a brigar com a Receita. Agora, um carro esportivo, amigo, vamos pagar porque você vai evitar multa e juros. E aí faz. E nesse caso, eu recebo a notificação tem 60 dias. Isso. Mas esses 60 dias é para eu checar, para eu ajustar ou para eu pagar? Para você efetivamente cumprir com a determinação da Receita. Se tiver que pagar, você vai ter que pagar. E esses 60 dias são contados a partir do recebimento da correspondência. Seja via e-mail, seja ou via correspondência correio. ou correio. E é importante eletrônica ou física. Isso. É importante dizer que, caso haja um volume grande de acusações, de correções... Tem que ser corrido, né? Corrido, e pode ser que você consiga convencer o auditor que encaminhou essa correspondência de que o tempo de 60 dias ele é insuficiente e você pedir uma prorrogação. Tá? Isso não é regra, é uma exceção. Então vai precisar de argumentos para convencer. Isso vai depender daquilo tudo que está argumentado ali na notificação que você recebe. Exatamente. Então é muito importante também o produtor ficar ciente disso. Olha, nosso tempo está apertado aqui, mas se você quiser fazer aí as suas considerações finais sobre o tema, fique à vontade. Fabélia, eu acho que o mais importante é dizer para o produtor, para ele ter calma nesse momento, ele não precisa ficar apavorado, porque como eu disse, a Receita agora ela quer oportunizar a autorregularização. Então, se realmente identificou o erro, vai sentar com a sua equipe, vai executar o que tem que ser feito para evitar juros e multas abusivíssimas aí, né? Então, é muita sabedoria e consulte sempre a sua equipe de confiança para que não haja aí pagamento de impostos indevidos ou que você fale e te dê um prejuízo relevante aí para a sua atividade rural. Leonardo, muito obrigada pela sua participação. E a gente aí, qualquer informação nova, nós estamos portas abertas. Obrigado, Fabélia.